Fala, torcedor, beleza? Jairo Lima aqui para falar sobre o jogo de 24 horas, o jogo que durou 24 horas. Não o jogo em si, obviamente, mas o tempo do pontapé inicial até o fim do jogo durou quase isso. Vou explicar. Antes eu queria que você deixasse o like, se você já é inscrito, se você não for inscrito, se inscreve e comenta o que você achou do jogo do Sport. Você pode comentar do seu time de coração aqui, pede para eu falar sobre ele, que se ele for do Nordeste, que é o futebol que eu acompanho mais, eu vou falar sobre ele, só você deixar aí nos comentários, tá? Bom, primeiro eu vou explicar para vocês essa história de jogo de 24 horas, que eu comecei o vídeo falando isso. O jogo não durou 24 horas, obviamente que não. Mas o tempo de duração, como eu falei, do pontapé inicial até o fim da partida, durou quase isso. Por quê? Porque o jogo começou ontem e terminou agora. O pontapé inicial foi dado ontem às 21h30 e terminou hoje quase às 8 horas da noite. O motivo, forte chuva no Recife, a gente sabe como é que é a Ilha do Retiro, mas vamos começar pelo começo. O começo de tudo, pontapé inicial, a saída de jogo ontem às 21h30. Falar que o Sport começou do jeito que a gente está se acostumando. O Sport é avassalador, marcando em cima o ABC, sem deixar o ABC respirar. O ABC não conseguia trocar 3 passes. Até o comentarista Antônio Gabriel da SBT TV Jornal falou, que era um jogo atípico do ABC, porque ele não estava conseguindo trocar passes. E o jogo do ABC é esse, trocar passe, movimentação, triangulações. É um time bem organizado e não conseguiu fazer esse jogo. Mas não foi por culpa do ABC, foi por culpa do Sport. O Sport foi avassalador como ele vem sendo, principalmente na Ilha do Retiro. O Sport não deixou espaço, o Sport empurrou o ABC para o seu campo de defesa, não deixou o ABC respirar. E logo a 1 minuto e 45 de jogo, 1 minuto e 45 segundos de jogo, Wagner Love me faz uma pintura, um chutaço de voleio, cruzamento veio do Cariús e o Wagner Love, um sem pulo sensacional, um voleio, meia bicicleta, chame como vocês quiserem, sei que foi um golaço que para mim é um dos mais bonitos da Copa do Nordeste. E depois do gol do Wagner Love, o Sport não saciou, não se resguardou, não foi para trás, continuou amassando o time do ABC que não se encontrava na partida. E com isso deu a impressão para quem estava assistindo que o jogo estava fácil. Mas é o Sport que faz o jogo ficar fácil. Foi assim com o CRB, que vinha jogando muito bem, o Sport meteu 4-0. Foi assim com o Bahia, que não estava tão bem, mas ninguém esperava um 6-0. Ou seja, é o Sport que faz o jogo ficar fácil. É o estilo de jogo tático do Anderson Moreira que encaixou com esses jogadores do Sport. Então é por isso que o Sport faz seus adversários se enfraquecer. É o Sport que força o adversário ao erro. E o primeiro tempo ainda contou com gols perdidos. O Sport podia sair do primeiro tempo com pelo menos 3-0. O próprio Wagner Love, que fez o golaço, ele recebe uma bola do Sabino. O Sabino arrasta da zaga até o ataque e entrega para o Wagner Love. Um belo passe para o Wagner Love. Ele já domina tirando do zagueiro. O zagueiro dá o bote errado, ele passa uma meia-lua pelo zagueiro e ele perde o gol. Chuta em cima do goleiro, que também veio com o zagueiro para afastar aquela bola. E depois o Labandeira me perde um gol que não pode. Não pode. O do Labandeira é imperdoável. Não pode perder aquele tipo de gol em decisão, porque faz falta. Faz falta e eu vou explicar o porquê fez falta mais para frente, Porque a segunda parte do jogo, quem assistiu sabe que foi um Deus nos acuda. Então não pode perder aquele tipo de gol. O Labandeira estava bem posicionado para receber aquela bola do Luciano Juba. Dominou bem, chutou bem, só que no rebote do zagueiro, a bola resvalou no zagueiro, e no rebote a bola ficou a feição para ele. A bola disse, me chuta, faz o gol e comemora. Ele ficou a feição, na marca ali do pênalti um pouco mais à direita. Foi um pênalti aquilo, praticamente. Só que sem ninguém atrapalhando ele, até o goleiro estava batido. A bola parou na frente dele e ele
desperdiçou. E esse foi o retrato do primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, quem imaginava, quem podia imaginar que iria acontecer aquilo? Caiu um verdadeiro pé d'água, um toró, como a gente fala aqui no Recife. Fazia tempo que a gente não via a Ilha do Retiro daquele jeito, mas é um processo recorrente, né? Algo que acontece todo ano, em época de chuva, principalmente, né? Se for uma chuva fraca, moderada, o gramado da ilha até aguenta, mas quando vem forte, já era. Inunda tudo e não tem condição de jogo. O juiz ainda autorizou o segundo tempo com a ilha debaixo d'água, inundada, virou realmente uma ilha, porque só tinha água. E esse jogo polo aquático, fornecido pelo São Pedro, parece que ajudou a equipe do ABC. Né? O time do ABC se encontrou no jogo. Era pancada para frente, bola São João, viva São João. E numa dessa, o time do ABC chegou ao gol. Né? O gol estava impedido, graças ao VAR. Não teve VAR no último jogo, pelas quartas de final, mas nas semi, graças a Deus que teve. Porque se não tivesse, a bandeirinha teria errado, porque ela validou o gol no campo. E quem tirou, ou melhor, consertou o erro dela foi o VAR. E agora entra aquela história do jogo de 24 horas. O jogo foi interrompido, o árbitro passou 30 minutos esperando a situação melhorar. Não melhorou, ele esperou mais 30, ou seja, 1 hora. Não melhorou, pelo contrário, piorou. E aí ele disse, não dá, vamos marcar para amanhã. Esse é o regulamento da CBF. Um dia após a partida ser suspensa, vem o jogo que era para ser às 15 horas, mas a CBF preferiu, para não atrapalhar quem trabalha, e colocou o jogo para as 19 horas. Quase 24 horas depois, começou o jogo que ia definir a partida, que ia encerrar o jogo. A partida foi suspensa aos 16 minutos do segundo tempo, e a partir desse momento, 16 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Sport, a segunda parte do jogo começou. Né? O Sport não começou bem. É por isso que eu falei que o gol do Labandeira fez muita falta. Porque se tivesse 2-0, o ânimo do ABC não ia ser o mesmo que foi nessa segunda parte do jogo. O ABC não tinha mais nada a perder. Teve um momento do treinador do ABC tirar um zagueiro para colocar um atacante. Então daí a gente tira que ele não estava ligando para nada. Ele só queria fazer o gol de empate e levar a partida para os pênaltis. Então o Sport correu esse risco, digamos assim, por conta dos gols perdidos, principalmente, na minha opinião, o do Labandeira, foi o pior de todos. Não tem muito o que falar sobre esse segundo jogo, o Sport apenas segurou o resultado. Teve uma chance ou outra ali com o Wagner Love, teve um chute também do Labandeira que ele errou, não estava com o pé bom esses dias o Facundo Labandeira, o uruguaio do Sport, que é bom jogador, a gente sabe. Tá para renovar o contrato, espero que renove. E foi isso. Não teve muito o que falar nessa segunda parte. O Sport se classifica para a final da Copa do Nordeste. Vai enfrentar o Ceará, que dispensou o Fortaleza, né, rival local lá no Ceará. E é só a terceira vitória. Só isso. Só a terceira vitória seguida em cima do rival lá. O Ceará está mandando bem contra o Fortaleza. Vai ser um jogo difícil, mas a gente debate um pouquinho desse jogo em outras oportunidades. Queria falar hoje sobre esse jogo de 24 horas e foi isso que aconteceu nesse combo de duas partes de jogo. Né? Na primeira parte o Sport foi avassalador, na segunda parte foi mais um Deus nos acuda, o Sport tentou segurar o ABC e conseguiu. O Sport está na final da Copa do Nordeste e a gente se vê lá. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal, continua compartilhando com os amigos para o canal crescer. Já estamos com mais de 130 pessoas aqui e a gente pretende crescer mais, tá? Obrigado.